colocamos, no caso, esse blush, que é o subtom da Amanda, para iluminar. Vamos trazer luz agora, né, para as partes do centro do rosto. Eu vou usar o corretivo aqui da Maquiê. Esse é o tom Vanilla. O corretivo da Maquiê para mim é um dos melhores. Ele é um corretivo de altíssima cobertura. Algumas pessoas, inclusive um amigo meu essa semana falou que não sabia usar o corretivo da Maquiê, porque ele acha que a textura é muito seca. Se vocês pegarem o corretivo com uma espátula e girar, mover o corretivo aqui, vocês conseguem trazer uma textura mais diluída, tá? Mais fluida para o corretivo. É como se vocês dessem uma esquentada no produto, tá? E se por acaso vocês acharem que ainda a cobertura está muito alta, está muito pesada, use um diluidor, tá? E vocês conseguem um resultado incrível. Com um pincel 144 Makeup Forever, eu vou aplicar uma pequena quantidade nessa região. Ele é um corretivo de cobertura e também já me ajuda na iluminação, tá? Já vai intensificar, trazendo luz para essa região do centro do rosto. Eu amo os produtos da Maquiê, gente, são meus parceiros. São produtos de qualidade, um produto nacional e de qualidade, assim, de produto importado, internacional. Amo demais. Inclusive quero mandar um beijo aí pra Dora, se estiver assistindo. Dora, um beijo. Toda a sua família, essa família maravilhosa. Ó, vou trazer um pouco do produto aqui também pro centro da testa. Geralmente, quando o produto é de altíssima cobertura, eu gosto de centralizar ele bem aqui entre as sobrancelhas, não subir tanto, que quando eu deposito aqui, eu vou arrastando de forma suave, dando leves giros na esponja, e assim eu consigo espalhando o produto. Uma pequena quantidade no queixo. Aqui abaixo da região do blush também uma pequena quantidade, não precisa ser muito, só para definir o blush, né, dando essa profundidade que deixa sempre o rosto, além de mais definido, um olhar assim. Eu acho que o rosto dá um formato que fica mais sexy. Sempre quando esse blush está assim na diagonal, acho que deixa a mulher um pouco mais sexy. Quando você deixa o blush um pouco mais arredondado no centro, ela fica mais romântica, com carinha de boneca. E não é a minha intenção, porque essa menina aqui é uma boneca rebelde. Ó, vocês conseguem perceber que a gente consegue dar uma profundidade, trazendo luz abaixo desse contorno do blush. Isso define e traz definição, né? E também me dá volume nessa região e profundidade aqui. Sempre assim nas bordas primeiro, tá? Trazendo de forma muito suave a parte clara para a parte escura. Gente, assim, eu sei que é opcional e varia muito, né, assim, do estilo, da identidade de cada profissional, mas eu acho que é muito importante a gente tomar muito cuidado com algumas coisas, tipo, aí sempre depois que eu espumo a borda, eu gosto de pegar a Pre-Blend e de
forma bem delicada e suave, e dou leves batidinhas, só para remover e ficar mesmo a textura, a iluminação que eu estou querendo. Aqui abaixo do nariz, da base do nariz, quando o nariz ele tem essa ponta mais baixa, eu gosto de usar um excesso um pouco maior do corretivo iluminador, tá? Para iluminar, porque isso dá uma ilusão de ótica que está levantando a ponta do nariz. No caso da Amanda não há necessidade, então eu só pego a esponja suja, né, do corretivo mais claro e vou esfumando aqui, ó. Presentão! Então, pessoal, eu quero intensificar um pouco mais a iluminação aqui no cantinho dos olhos. Se tem algo, gente, que vocês devem sempre se preocupar muito. Como eu disse para vocês, essa técnica eu quero algo mais com um iluminado, com textura mais de espelhamento. Eu vou usar um iluminador aqui agora compacto. Sempre quando eu quero ganhar textura, eu uso um iluminador compacto, mais suave, mas aqui eu quero espelhamento. Usar esse iluminador solto da Jennifer Lopez. Esse é o